Eu estou aqui com a professora de Direito, Lúcia Frota. E, Lúcia, nós estamos muito curiosos para saber por que se candidatar a deputada estadual. Pois é, essa missão realmente foi uma causa que eu abracei já desde a infância e eu quero muito seguir os passos do legislador Cláudio Cavalcante, que foi pioneiro na elaboração de diversas leis, não só de proteção e defesa dos animais, como também de abolição de práticas absolutamente cruéis e abusivas contra os nossos animais. Há quanto tempo a senhora leciona e onde? Olha, eu já estou no meio acadêmico há 10 anos. Essa conta é chata de fazer, mas eu já estou há 10 anos lecionando em sala de aula, na graduação e pós-graduação de Direito, especialmente na área do processo civil, da teoria geral do processo até o término do processo de execução, procedimentos especiais. E eu leciono na Universidade Estácio de Sá, e na Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e em vários outros cursos preparatórios para concursos públicos, para as provas, os exames da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, enfim. Estou aí há 10 anos no meio acadêmico, ajudando a formar profissionais e operadores do direito. Já dando aula assim, em tantos lugares importantes, você pode contar um pouco da sua formação profissional? Posso, com certeza. A minha formação, na verdade, é bastante ampla, mas eu me especializei por acaso, que não é por acaso, naturalmente, na área de defesa dos animais. Eu sou formada em Direito, com graduação, pós-graduação na área de processo civil, fiz um mestrado com concentração na área de acesso à justiça, sou egressa da Escola da Magistratura, concluí a Escola da Magistratura também com êxito, graças a Deus, e depois eu fui defender a minha dissertação, que foi realmente a minha escolha de bandeira para defender, que foi a tutela preventiva na proteção dos animais. Isso foi em 2005. Então, de 2005 para cá, eu tenho me dedicado também a essa parte de conscientização das pessoas. Então, nós temos feito várias palestras em que a gente expõe tecnicamente como é que é possível se fazer a tutela preventiva de proteção e defesa dos animais. E como é que tem sido a reação das pessoas a essa bandeira? Olha, muita gente ainda desconhece. A reação das pessoas é curiosa. Nós temos, inclusive, operadores do direito que nunca tinham prestado atenção na necessidade da proteção dos animais. Quando eu demonstro tecnicamente a inserção do animal, inclusive na nossa Carta Magna, na nossa Constituição Federal, quando a gente tem o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, a gente tem ali a garantia de tutela aos animais, porque o animal é um microbem ambiental inserido no macrobem ambiental. E a gente tem que preservar isso tudo para as nossas futuras gerações. É o que nós chamamos de equidade intergeracional. A gente plantar para colher no futuro, né? Então, efetivamente, o meio ambiente não é só a fauna, eu já vou correndo para a fauna, não é só a parte da flora, não é apenas a gente pensar em não poluir rios, mares e lagoas, em não criar nenhum tipo de dano ao meio ambiente, é também não criar nenhum tipo de dano ou crueldade aos animais. Porque eu uso sempre um paralelismo que eu usei na minha dissertação, que Luiz Guilherme Marinoni fala, quando diz do princípio do poluidor-pagador, que não adianta o cínico, poluo mais pago. Aí eu fiz, né, para puxar a brasa para a nossa sardinha, eu fiz aí um paralelismo com os animais. Não adianta também o cínico, crudelizo mais pago, torturo mais pago, mato mais pago. Não adianta. A gente tem que prevenir o ilícito para que ele se transforme em dano. E nós podemos fazer isso estendendo a legislação que nós temos
já municipal, no município do Rio de Janeiro, para todo o estado do Rio de Janeiro. E além da extensão dessas leis, nós temos que criar novas leis, novos projetos de leis que possam ampliar e fortalecer essa política, que é uma política de conscientização. Agora, você está muito certo em questionar como as pessoas estão recebendo essa bandeira, porque muita gente acha que é uma bandeira menor ou despicenda diante da miséria que a gente vive. E, na verdade, a miserabilidade do nosso país não é apenas do nosso país, é do nosso planeta, por uma condição do próprio ser humano, causada pelo próprio ser humano, porque nós, seres humanos, é que estamos agindo há muito tempo como verdadeiros hóspedes mal educados do nosso planeta. E está na hora da gente ter essa conscientização. Não existe, sabe, antagonismo entre criança e animal, entre carentes e animais abandonados. Não existe esse antagonismo. Na verdade, tudo é uma coisa só. Nós precisamos atender a todas as necessidades. E essas necessidades são ampliativas. Elas alcançam também o animal urbano excedente, o lixo vivo das cidades, aqueles animais que foram trazidos pelo homem para as cidades e que estão aí abandonados completamente e estão sendo o tempo todo crudelizados sem nenhum tipo de respeito. Como já foi falado aqui, todos nós sabemos, o primeiro legislador sobre esse assunto, sobre a bandeira dos animais, foi o vereador Cláudio Cavalcante, que exerceu 2 mandatos. Não foi fácil para ele, foi? Não foi nada fácil. Na verdade, a primeira postura é uma postura de ridicularização. Eu acho que só não foi assim tanto com o Cláudio pela pessoa que o Cláudio é, a pessoa humana que ele é, e também pela celebridade, que ele já se tornou um ícone da televisão brasileira, uma pessoa que fez parte de toda todo o entretenimento que todo brasileiro teve acesso desde a sua infância até os dias de hoje. O Cláudio estava lá presente mostrando a coerência dele enquanto profissional, enquanto ator, produtor, diretor, autor. Então eu acho que o Cláudio, ele teve um papel assim fenomenal, porque ele emprestou a imagem dele para uma causa que era muito acanhada ainda, infelizmente, no nosso universo. Então ele emprestou a imagem dele, como tantas outras celebridades, né, a gente sabe, hollywoodianas, fazem isso, elas emprestam a própria imagem para uma causa que realmente seja uma causa nobre. A gente tem também o caso das celebridades que emprestam sua imagem para causas vergonhosas, como é o caso de algumas que eu prefiro nem citar, que defendem a utilização de peles, que defendem as matanças, os rodeios, os abates. Então é preferível nem citar isso, mas efetivamente nós temos o uso da imagem para o bem ou para o mal, e no caso do Cláudio ele foi um anjo para nós, e eu pretendo modestamente segui-lo, e gostaria que muitos outros também fizessem isso, para a gente fortalecer essa bandeira. Cláudio Cavalcante, pioneiro na luta da defesa dos animais, mas ele enfrentou uma causa, como você mesma falou, ridicularizada, difícil. Você não tem medo dessa luta também? E mais, na chamada de TV, ele fala, só na Lúcia eu confio. Você não tem receio que isso possa parecer uma transferência de legado? Não. Eu não tenho receio, sabe por quê? Porque é uma transferência de legado aceita, né? É uma transferência de legado como tantos legados são transferidos na história da humanidade para o bem. Então, na verdade, quando você tem um bom legado, quando você tem uma boa ideologia, o ideal é que ela permaneça para além da pessoa que a tenha defendido a primeira vez. Então, é uma transferência de legado, não deixa de ser, mas no sentido positivo. E eu tenho realmente que ter muita coragem, porque eu, na verdade, não tenho a história de vida que o Cláudio tem. A minha história é muito mais técnica, muito mais de formação acadêmica, mas eu convivo com os animais desde a minha infância. Então, os animais são meus irmãos. Eu convivia no berço, eu tenho fotos assim de criança com gato, cachorro, nunca tive nenhuma doença infantil, catapora, sarampo, pneumonia, nada. Eu não tinha nada, absolutamente nada. Eu estava com todos os meus anticorpos em dia por causa da convivência
experiência com os meus irmãos, gatos e cachorros, e todos que os meus avós já recolhiam das ruas. Então, eu tive essa oportunidade, que talvez outras pessoas não tenham tido. E, por conta disso, eu acho que eu pude me aventurar também na área técnica acadêmica para desenvolver e encontrar bases, sustentáculos para continuar defendendo a nossa missão, a nossa ideia. Mas coragem é uma palavra assim que realmente instiga, porque como diz o Cláudio, né, irmãos, é preciso coragem, é preciso mesmo.